Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui mais uma vez. Olha só, a imprensa falando aí as últimas notícias do Palmeiras, tem novidades aí ou não tem? Inclusive já eu vou trazer um vídeo aí, vou esperar um pouco, mas tô sendo atualizado aí, informações aí sobre Marcos Leonardo no Palmeiras, e em breve vou trazer novidades para você aí. Mas por enquanto não tenho essas novidades, vamos ver o que a imprensa tem, né? Porque eles trazem de lá e eu trago daqui também, né? Eu levo para vocês daqui também. Vamos ver aí, mas dá seu like aí, porque é importante demais pra gente o seu like e o seu comentário. Avante Notícias do Palmeiras, coloca aí. Bora ver então o que tem de novo na praça. O São Paulo afirma que tinha um acordo fechado com o Caio Paulista e com o Eduardo Duran. O Eduardo Duran veio a é público, o empresário do Caio Paulista. Veio a público ontem para dizer que não havia acordo com o Caio Paulista, que o Caio tinha pedido de salário, São Paulo nunca alcançou. E em relação ao Fluminense, o que estava previsto no contrato era que o São Paulo teria prioridade até 15 de dezembro para o pagamento à vista de 3,5 milhões de euros. Já foi. São Paulo, em momento algum, cogitou pagar à vista. O São Paulo discutia com o Fluminense um parcelamento e tentou também colocar jogador na parada para diminuir o valor e tentou fazer com que dívidas antigas do Fluminense fossem utilizadas para diminuir também essa bolada de 3,5 milhões de euros. E em meio a esse contexto, o Eduardo Duran, que tem excelente relação com o Anderson Barros, deve ter batido o fio para o pessoal do Palmeiras para falar, não chegamos a um acordo aqui, vocês têm interesse? Mas não estavam querendo colocar a dívida do Hudson na parada? Também. O Fluminense devia um dinheiro para o Hudson. O São Paulo fez várias tentativas para não pagar os 3,5. Abatimento de dívida, como você lembrou. Mas não está devendo? Paga, irmão. E faz um século, o Hudson já até se aposentou. Mas essa é uma questão que eu entendo o São Paulo tomar esse tipo de atitude, né? Querer abater a dívida. Não, isso é normal. Se o Fluminense está devendo, eu acho absolutamente normal. Tem um crédito lá, né, Lindenberg? Tem um crédito lá, né? Não, exatamente. Acho absolutamente normal. E o próprio Uran, nesse depoimento, acabou falando que é uma situação normal, que dá para entender esse comportamento do São Paulo. Eu acho que, na verdade... O Fluminense, nesse tipo de situação, desculpa interromper, não quer pagar. Quer receber mais grana pelo cara e continua devendo, não nego, pago quando puder. Futebol brasileiro. Por que o São Paulo não vai na CBF e fala assim, o cara tá me devendo, não me paga? E aciona o Fluminense. Fica todo mundo nesse papinho. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas está aí para isso. A verdade, Fernandinho, é que cada um defendeu o seu. O Fluminense tinha uma proposta do São Paulo de parcelamento de 3,5 milhões de euros, apareceu o Palmeiras disposto a pagar à vista. Para o Fluminense é melhor fazer negócio com o Palmeiras. O São Paulo tentou a todo custo diminuir a operação, o valor da operação, porque entendia que 3,5 milhões de euros no Caio Paulista, que fez um grande ano, mas até então era tratado como refúgio no Fluminense, era um investimento muito alto. E para o Caio Paulista apareceu um clube disposto a pagar mais. O problema, a única celeuma dessa história, é que o Caio Paulista se queimou de vez com o torcedor de São Paulo, os caras estão revoltados. Posso dizer, inclusive, que Leila Pereira e Júlio Casares, que tinham uma excelente relação, estão sem se falar no momento. E o torcedor do Palmeiras, esse talvez seja o ponto. O torcedor do Palmeiras não está muito animado com o Caio Paulista. É óbvio que o cara está curtindo o chapéu no rival. Mas pergunta pro Veloso, você gostou da contratação? Eu gostei. É uma exceção. Parece que foi o Abel que pediu. O problema assim, que eu vejo é que o Caio vem para uma posição, para lateral, que ele jogou a temporada pelo menos lateral, ele faz outras funções até. Mas que o Palmeiras tem dois jogadores que... Eu acho que o setor ali, que o Palmeiras não tem problema, é a lateral esquerda. Vanderlei, mas não vai vender o Vinha? O Piquerez, perdão, não vai vender? Piquerez está por ali, tem o Vanderlan, que é um menino que tem um potencial que pode ser titular a qualquer momento. Então, o Palmeiras deve estar negociando aí o Piquerez, ou pode ser até o Vanderlan, ou o Caio vem para fazer outra função, porque ali você não precisa ter 3 laterais esquerdos. Não. Precisa. Então, mas eu gosto, é um bom jogador, acho que é um jogador que pode ser muito útil ali. Fez uma grande temporada, eu gostei do nome, sim. Se eu sou o São Paulo, eu já tinha entrado dia 24, dia 25, tá fechado a CBF, bate na porta e fala, ó, entra com a ação, o Fluminense tem que pagar o que deve. Você tem a informação que parece que o Piquerez tem alguém interessado? A gente tá vendo na tela os números do Caio Paulista, né? De fato, uma temporada muito boa, né, Fernandinho? Ele se machucou, né? Ele ficou 5 gols, alguns deles decisivos. A única vitória do São Paulo como... Que coisa, hein? O cara faz 5 gols, a gente acha que é gênio, velho. Não, mas é lateral. Não importa que é lateral esquerdo. Quantos gols o Roberto Carlos fez na vida? Quantos gols o Marcelo fez na vida? É que você foi lá em cima, né, Fernandinho? O melhor do mundo, o Roberto, todos os tempos. Por exemplo, Piquerez, que talvez tenha sido o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, fez 8 gols e 7 assistências, alguma coisa assim. 8 gols, foi a melhor temporada dele. Só para fechar, o Veloso estava falando sobre outras posições, né? Assim que surgiu o nome do Palmeiras na parada, eu consultei uma fonte alviverde, ela falou que a ideia do Abel é utilizar o Caio Paulista como atacante.
E essa pessoa me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha, nem tinha... Bom, ele fez isso na lateral direito, com o Marcos Rocha e com o Mike, né? De acordo com o Abel, faltam atacantes de velocidade nesse elenco do Palmeiras. Assim, o Palmeiras tem muitos jogadores atacantes de pé trocado. O que eu quero dizer com isso, Fernando? O cara que é direito joga pela esquerda. Que joga como ponta direita, mas tem o pé esquerdo como forte. É o Kevin que joga no lado esquerdo, mas tem o pé direito como forte. O Caio não. O Caio está sendo contratado para ser um atacante canhoto para jogar pelo lado esquerdo. Scarpa, né? Tipo Scarpa. Tipo Scarpa jogar por ali. E o Rodrigo Mas é engraçado a leitura dele para o cara não ser lateral, o cara ser atacante, como o cara tá vendo na frente. É o cara que joga nas duas, né? Isso que é importante e é interessante também. Rodrigo tá me dizendo aqui que o Marcelo, na melhor temporada dele, fez 5 gols. Igual o Caio no São Paulo. Só uma coisa sobre o Piquerez, até chegaram a especular que ele pode ir pro Real Madrid. Eu fui checar com o pessoal do Palmeiras, o Palmeiras garante que não tem nada. Mas o Piquerez é alguém que mais cedo ou mais tarde vai ser alvo de proposta. Tá jogando ele tem bola pro Real Madrid? Eu acho que não. Não sei, é difícil fazer essa previsão. Mas assim, é alguém que está jogando muita bola no futebol brasileiro. Eu acho que hoje ele joga mais do que o Vinha no melhor momento com a camisa do Palmeiras. Porque defensivamente são caras bons, mas ofensivamente ele ataca muito bom. Ele é muito bom, ele é muito forte. E agora ele se tornou forte no jogo aéreo. O cruzamento dele sempre foi muito bom, tá chutando pra caramba. Então é um cara que olha os gols do cara completo, né? Então assim, parece batedor de pênaltis também. Parece ser questão de tempo para que pintem propostas boas pelo Piquerez. E aí essa mesma pessoa do Palmeiras com quem eu estava conversando falou que a Leila não vai fazer negócio com o Piquerez por menos de 18 milhões de euros. E eu acho que ela está certa em pedir o valor alto. Porque o Palmeiras é um Palmeiras sólido do ponto de vista financeiro, não está desesperado com o Pires na mão para vender o jogador para tentar fazer caixa, então pode se dar o luxo de chutar lá em cima mesmo. Mas se a gente for analisar que o Moscardo está sendo vendido por 20 milhões... Mas é a idade. Tudo bem. Pesa muito o Piquerez tinha que ser vendido por 40 milhões. Mas é que tá. É assim, pro futebol europeu, Rosenberg, a idade é fundamental. Quanto mais jovem, mais o cara vai. É para eles formarem o jogador da maneira que eles gostam que jogue. Tempo de aproveitar e vender. É jovem. Tem 25. É jovem. Tem mais pra... Dá quase 8 anos. 7, 8 anos de diferença. Mais 2 contratos, estou dizendo. Não, é um jogador 7, 8 anos de diferença pro Moscardo. Sim, 7, mas o Piquerez joga mais uns 6, 7 anos em altíssimo nível. Por exemplo, o PSG está levando o Moscardo de 18 anos, Beraldo, 20 milhões de euros, né? E o Beraldo de 20 anos por 20 milhões de euros. As duas negociações são parecidas, o que muda são os bônus. 2 milhões de euros de bônus para o Moscardo, pro Corinthians em caso de performance, e 5 milhões de euros do Marquinhos e Beraldo no PSG, se confirmar, vai ser uma zaga rápida, incomum, né? São dois zagueiros, sabem jogar, são rápidos, velozes, né? O Beraldo e o Marquinhos, acho que o problema deles talvez seja a altura, né? O Beraldo é um pouco mais alto que o Marquinhos, né? Mas assim, para zagueirão não são tão... O Marquinhos sobe bem, olha como ele faz gol de cabeça. Sim. No Redação trazendo informações aí de São Paulo, que eu gosto, né, Jona? Falei que sexta-feira gosto de uma fofoquinha, gosto de uma treta, de uma conversinha. E temos uma rivalidade aí, um Palmeiras dando um chapéu no São Paulo. Saímos na semana passada achando que o Caio Paulista renovaria com o Tricolor e parece que ele vai pular o muro. Quase que literalmente lembrou Pedro Moreno ontem no Sport TV News, já que os CTs são colados, né? Dá pra pular mesmo. É literalmente mesmo. Tudo bem, Joana? Bom dia. Bom dia pra você, pro Pedro, pra Rafa, todo mundo que acompanha o Redação. Você gosta, hein, Camila? Adoro. Mas aí os times estão dando motivo, né? Bom, o que acontece, né? Eu acho que o São Paulo, neste caso específico, se perdeu um pouco nas suas prioridades, né? Deixou o Caio um pouco de lado, não que não fosse importante, mas estava muito focado em outras negociações. Então estava focado na renovação do Lucas Moura, que custou dinheiro, deu aquele trabalho danado, né? Quantas semanas e semanas a gente debatendo aqui a renovação do Lucas. Aí tinha a questão do Bobadilha, que foi um reforço adquirido agora pelo São Paulo, que também era importante, já prevendo uma perda no meio-campo, já que faz parte, né? O Pablo Maia, Beraldo, o Nestor está machucado agora, mas com certeza esses seriam os alvos, né? No mercado, e o São Paulo já estava tentando planejar um elenco, né, contratações que contemplassem as perdas, né? Então, o que acontece com o Caio Paulista o São Paulo tinha prioridade e acenou para os representantes do Caio Paulista que iria comprá-lo em julho.
em julho, teve uma reunião e falou, olha só, nós queremos, tá, mas não vamos pagar à vista. Então essa parte do parcelamento, é importante que fique claro aqui, não era um problema para o Fluminense também. A única coisa que o Fluminense pediu é, Mário Bittencourt tem um mandato até 2025 e falou, olha, precisa ser paga no meu mandato. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 3 milhões e meio de euros e vamos diluir em 4 parcelas, tá, para serem pagas fevereiro de agosto de 2024, fevereiro a agosto de 2025. Tudo certo? Tudo certo. E aí, o São Paulo tentou melhorar esse negócio, o que também não está errado. Tá? E os próprios empresários do Caio falam, não está errado você tentar fazer o melhor para você tentar criar outros mecanismos ali na hora de negociar. Então o que o São Paulo fez? Primeiro pediu parcelamento. Parcelamento a gente entende que você vai receber o quê? Dinheiro. No segundo momento, o São Paulo tentou colocar o Hudson, uma dívida que até pasme, né? Nossa, gente, o Hudson já até aposentou e tem uma dívida do São Paulo, que o São Paulo cobra do Fluminense, que não chegaria a 2 milhões de reais, tá? Mas também não é no valor da primeira parcela do Caio, que seria aí quase 5 milhões, correto? 875 mil euros. E ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente dá, vocês pagam o que vocês devem do Hudson nessa primeira parcela, e aí o restante a gente dilui nas outras 3 parcelas e, tem 4 jogadores aqui que não interessam ao Dorival, a gente quer colocar no negócio também. Então, o São Paulo foi colocando obstáculos, né, na visão do Fluminense e também dos representantes do Caio, para que esse negócio saísse rápido. Então, no dia D, que seria o 15 de dezembro, que o São Paulo poderia pagar, né, efetuar a primeira parcela e sacramentar o negócio, ele envia um e-mail de jurídico para jurídico do São Paulo para o jurídico do Fluminense e fala, olha, nós queremos efetuar o negócio, né? A gente conta com o Caio Paulista, mas precisamos que seja dessa maneira. E o São Paulo exigiu essa dívida do Hudson no negócio. O Fluminense diz que a dívida ainda não está vencida e não via sentido colocar essa dívida no meio do negócio e também não se mostrou interessado pelos jogadores, pelo menos no primeiro momento, não tinha se mostrado interessado em nenhum desses 4 jogadores que o São Paulo ofereceu para o Fluminense. E aí, a partir do momento que o São Paulo manda esse e-mail, no dia 15, que era o vencimento, certo? Para esse negócio ser sacramentado, o Caio Paulista fica sabendo que não tinha sido sacramentado ainda, ele tinha pedido um reajuste salarial que também não tinha sido atendido, e ele pede para olhar o mercado. Falou, então vamos olhar o mercado. Eu não estou com segurança que vai dar certo esse negócio. Eu acho tudo compreensível. Agora, a gente precisa respeitar a ordem do que aconteceu. O São Paulo mostra o interesse e fala publicamente que é prioridade manter o Caio, mas isso não se traduziu nas atitudes, né? Porque se é prioridade, paga a primeira parcela e garante, né? Mas não aconteceu isso. A gente tentou falar durante a manhã com o São Paulo, a gente não conseguiu uma atualização desse caso, mas da palavra do lado do Caio Paulista é essa, que no momento que passa o prazo e não há uma definição e o Fluminense não aceita os termos do São Paulo para essa negociação, leia-se, envolver o Hudson, né, a dívida do Hudson, ou envolver jogadores no negócio, o Fluminense pede a devolução do jogador. Fala, então tá bom, nós não queremos nesse formato, me devolve o jogador e também o Caio pode, né, dar uma olhada no mercado, sentir. Nesse contexto aparece o Palmeiras. E nesse contexto, o Palmeiras mostra o interesse, o Abel Ferreira mostra o interesse no jogador, tudo dentro da ética, o Palmeiras mesmo informa o São Paulo do interesse no jogador, e eu acho que a grande questão nesse caso, Camila, Pedro, Rafa e todo mundo que acompanha, é ser o Palmeiras. Porque eu acho que o São Paulo apresentou uma dificuldade, né, de efetuar essa contratação, não estava conseguindo pagar, o São Paulo ainda deve parcelas de direito de imagem, então o São Paulo está tentando ser responsável financeiramente, então ok, não vamos conseguir pagar, a gente queria muito, mas não vai rolar. Teria sido muito ok até se fosse uma proposta de fora do Brasil, ou se fosse um time fora do eixo, né? Mas o fato de ser o Palmeiras, a gente brinca do negócio do muro, mas é real, né? É óbvio, incomoda. Era um jogador que era importante para o Dorival pediu a contratação dele, o Dorival pediu a permanência dele, e o São Paulo também
cuidando dos outros, né? Tentando equilibrar os pratinhos, né? E trazer outras, né, manter o Lucas Moura e ao mesmo tempo reforçar o elenco, precisa ser um elenco mais competitivo, tem Libertadores o ano que vem, deixou passar o Caio. Então até fiz uma brincadeira no News, é como se fosse assim, deixa o Caio aqui, né, não, tá tudo certo, você às vezes você não dá atenção pro teu companheiro e aí de repente aparece alguém mais charmoso no meio, né, no meio da relação. E o Palmeiras aparece como esse ser charmoso ali para um jogador que estava se sentindo desprestigiado. Que, então, no final das contas, o Caio achou que o negócio ia se resolver, se desenrolar mais facilmente e não aconteceu. O que chateou nesses últimos dias, até o vazamento do e-mail de um dos empresários do Caio, falando do parcelamento. O parcelamento, de novo, não era um problema. O problema é que, na data limite, o São Paulo não efetuou nenhum pagamento. E o Fluminense teria que estar de acordo, né, na questão do Hudson ser utilizado no pagamento de parte da primeira parcela, né? Lembrando que o Hudson, a dívida do Hudson é menos da metade da primeira parcela. Então o Fluminense tinha que estar de acordo. Então tem muita coisa que a gente precisa fazer. Eu sei que é a paixão do torcedor, né? Não vai permitir muito o entendimento da situação, mas assim, a ordem das coisas é essa, né? Primeiro o São Paulo, que tinha prioridade, não efetua a sua prioridade, tenta mudar o que está no contrato e faz parte, eu acho que está ok, você tentar melhorar o negócio, mas aí você dá chance pro outro ali, entendeu? Pro vizinho ficar de olho na tua grama, que foi o que aconteceu. Aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, no nosso subúrbio, a gente costuma dizer o seguinte: não deu assistência, perde pra concorrência. Entendeu? É mais aquela coisa assim, o Caio, eu brinquei, falei, Caio é como se alguém falasse pro Caio, tudo bem, só não pega mulher de amigo meu, por favor. Porque a sensação pro São Paulo é essa, tipo, pode ir pra onde você quiser, mas pro Palmeiras não. Era esse o ditado, mas virou talaricagem, entendeu? Virou uma coisa mais séria, mais grave, mas acho que a sensação é essa, você tá perdendo, e a Joana traz todas as informações aí, brincadeiras à parte, mas desses bastidores dessa negociação, no final das contas você acaba perdendo um jogador importante e reforçando um rival, né? Exato, e assim, perdendo um jogador que, para a posição, é muito difícil você conseguir encontrar no mercado para conseguir suprir. A Joana trouxe as informações, ontem a gente até brincava, né, o famoso chapéu, né? Fazia um tempo que a gente não via, né, um chapéu no futebol brasileiro, assim, de contratação, fazia um tempo. Mas a verdade é que, além do chapéu, a minha leitura é que o São Paulo deu muito mole, né? Porque, assim, eu acho que o São Paulo tentou se aproveitar do fato do negócio ser um consenso para as três partes. Estava muito claro para o São Paulo que queria ficar com o Caio, o Fluminense também não fazia nenhuma questão de dificultar o negócio e o jogador também queria permanência num time onde ele se tornou titular absoluto. Então, a minha leitura é que o São Paulo tentou se valer dessa questão de ser um negócio bom para as três partes, desse consenso para as três partes na negociação, para tentar viabilizar, não valores, mas principalmente uma forma melhor desse pagamento. E aí, assim, a gente tem que lembrar também que, por exemplo, o Lucas teve uma renovação de contrato, uma negociação também que se estendeu. O Lucas, o São Paulo não vai ter que fazer aporte em termos de contratação, não vai ter que pagar a ninguém, mas você tem aí questão de luvas, você tem salário do Lucas, que não é um salário barato, ainda teve uma valorização. E não contratou centroavante ainda, que é uma prioridade também. Então o São Paulo olhou ali e falou assim, o Caio Paulista aqui é um consenso, é um negócio que está muito claro para as três partes. Aqui está garantido, está tudo certo. Vamos tentar aqui, a gente vai tentando levar em banho-maria, vai tentando melhorar as condições. Essa sensação que me dá, Pedro, então, a sensação que me dá é que o São Paulo achava, né, que o Caio não teria uma proposta e talvez não precisasse comprar. Você poderia refazer o empréstimo, o que seria ainda mais negócio para o São Paulo. Só que tudo é risco. Poderia dar certo ou não. E no final das contas, o Caio, além da proposta do Palmeiras, tem proposta de outros clubes, né? Tem proposta de fora do Brasil. Obviamente, a sensação, os empresários afirmam que não tem nada fechado com o Palmeiras ainda, mas ouvindo do outro lado do muro, ali o otimismo é gigantesco de que vai dar certo. Então, a sensação que a gente tem é que o Caio
vai ser jogador do Palmeiras de fato, né? E a sensação que a gente também tem, até pela reação do São Paulo, neste caso, ficou mais no sentido de justificar a perda do que explicar por que efetivamente, né, por que chegou nessa conclusão. Tipo, ó, aí vaza um e-mail, fala que, mas o Fluminense tinha aceitado parcelado, olha aqui, o Palmeiras atravessou. Não foi exatamente assim, né? Não foi exatamente assim. Então a gente obviamente, a gente tem o papel de explicar como foi. Repito, acho que o torcedor não vai conseguir separar isso, mas a gente tenta explicar. Inclusive, vazaram o telefone do Caio Paulista e dos empresários. Então, ele está recebendo ameaça. Então, é muito difícil. O Caio recebeu carinho, inclusive, de parte da comissão técnica do São Paulo, entendendo a situação dele. O Dorival passou por isso no Flamengo. O Dorival passou por isso, né? Seguraram ali a renovação do Dorival, seguraram, de repente, pá, o Flamengo contrata o Vitor Pereira e prejudicou o encaminhamento do Dorival. Tinha clube que tinha interesse nele, que não ficou esperando, e aí ele perdeu algumas oportunidades, então atrapalhou. Então o Dorival entende, óbvio que está chateado porque queria contar com o Caio Paulista, mas entende. Fala, olha, acho que você fez certo. Deveria ter sido desdobrado esse caso de uma maneira diferente. Agora, de novo, acho que o grande problema não é só o Caio Paulista ser negociado e aí o São Paulo falar, olha, não tinha como. No final das contas era muito caro, a renovação do Lucas foi muito dispendiosa pra gente, foi onerosa, a gente precisava trazer um cara de meio campo também, então a gente não vai conseguir, ficou caro demais. Seria ok, né? Eu teria que explicar isso pro Dorival, porque era um jogador importante pro Dorival, mas tudo isso seria ok, dentro de uma responsabilidade do São Paulo de saber que precisa ainda equilibrar contas, precisa pagar direito de imagem atrasado, e aí não ia dar para pagar. Falou, olha, infelizmente a gente não consegue, né? Mas eu acho que o problema faltou um pouco de transparência nesse sentido. Do São Paulo, de falar que não dá, e aí foi surpreendido porque a proposta veio de um arquirrival. Fico imaginando o clima da Supercopa, meus amigos, fico imaginando o clima da Supercopa. Foi a primeira coisa que eu pensei, falei, gente do céu, os dois vão decidir a Supercopa. O Caio recebeu, nessas ligações de apoio, ele ouvia muito o seguinte, falei, cara, você é um jogador consolidado aqui no São Paulo. De fato você vai ser muito cobrado, a sua pressão vai ser acima da média, justamente por você ter pulado o muro, né? Provavelmente vai pular o muro, então assim, ele vai receber uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo, o Caio, nos últimos anos, ele estava buscando uma estabilidade, né? Quando ele sai do Avaí, vai pro Fluminense, ele passava viradas de ano sem saber para onde ele ia, né? Sem saber onde ele ia jogar, então ele passou por isso, quando ele é emprestado pelo Fluminense, e ele pensava que esse ano, ele falou, esse ano eu não vou passar por isso, eu fui campeão, tá tudo certo, eu vou ficar no São Paulo, eu quero ficar aqui. E no final das contas, essa titubeada que o São Paulo dá, aliás, não é nem titubeada, né? O São Paulo acaba se enrolando para concretizar o negócio, deu abertura para outros clubes aparecerem, não só o Palmeiras. O Palmeiras tem a preferência porque já fez a proposta e apresentou um projeto legal, então a tendência é de fato que o Caio seja jogador do Palmeiras. Mas assim, acho que é muito mais vacilada mesmo do São Paulo ali, que achou que não ia ter tanta concorrência, no final das contas teve, e muita concorrência, inclusive do vizinho. E aí a gente está falando do ponto de vista profissional, do ponto de vista do futebol, do atleta, da escolha profissional. Quando a gente fala de vazamento de telefone, de ameaça, aí a gente está falando de crime. A gente está falando de outra esfera, porque isso não é justificável, não entra no assunto, não entra na resenha. A resenha é a questão profissional, é a questão do futebol. Porque a gente está falando de uma escolha de um profissional que tem todo o direito, e dos clubes também, que a todo tempo também negociam seus jogadores. Aí quando a gente fala de torcedor vazando o telefone, fazendo ameaça, o nome disso é crime. E aí é outra coisa, não tem nada a ver com a decisão do Caio Paulista, não é justificável sobre nenhum aspecto do que a gente está falando do ponto de vista do profissional. Agora, por outro lado, a Joana está trazendo um ponto interessante e curioso dessa Supercopa, em que a gente vai ter um enfrentamento de São Paulo e Palmeiras, mas fico pensando também, Rafa, será que o Caio Paulista vai jogar? Porque indo para o Palmeiras, pelo menos a princípio, é uma decisão do Palmeiras. Não, né? O Palmeiras está pensando, claro, em negociar e perder o Piquerez e o Vanderlan, mas começa a temporada, o Caio Paulista não sendo titular. Mas aí eu acho que... Porque é isso, né? Pro São Paulo, perder o Caio Paulista é muito caro,
porque é titular absoluto hoje da posição, né? E aí também segura uma possível negociação do Wellington, porque aí você acaba perdendo um jogador dessa posição, e então o Wellington... Opa, não, o Wellington vamos botar no mercado. Opa, não, segura o Wellington aqui, porque a gente pode perder o Caio. Desculpa, mas o Wellington que só não foi negociado na janela do meio do ano por causa do documento que demorou algumas horas ali para ser... E o Wellington era titular. E aí a janela fechou. Isso. Aí a janela de lá fechou, o Wellington acabou ficando, mas que também já poderia ser um negócio para essa temporada, e agora precisa olhar com carinho para a permanência dele, o Caio saindo. Só que pro lado do Palmeiras, né, quem ocupa a lateral esquerda é o Piquerez, e o substituto dele direto é o Vanderlan. Mas eu penso assim que o Caio, ele teve ele se consagrou, né, diria assim, nessa posição na lateral esquerda no São Paulo, um setor que estava precisando muito dele, ali ele cresceu. Ele tinha feito essa transição com o Diniz, né, no Fluminense, porque ele é atacante de origem. Mas eu fico pensando, assim, com essa cabeça do Abel, que gosta muito dos jogadores polivalentes na sua equipe, pensando um pouco que o Palmeiras está com o setor de ataque mais esvaziado também, porque o Arthur pode ser negociado, o Dudu está lesionado, veio o Bruno Rodrigues agora, né, como contratação, mas, por exemplo, quando o Palmeiras o Abel faz uma linha de 3 zagueiros, ele poderia ser um ala esquerdo, ele poderia também jogar pelas pontas no ataque mais avançado e não ser um jogador tão defensivo. Então eu acho que pro Palmeiras do Abel, especialmente, ele tem umas versatilidades, né? Gente, tava no silêncio. Gente, tava no silencioso. Vocês não estão vendo que a Rafael tá ao vivo, não, gente? No Sport TV? Brincadeira. Desculpa. E sabe o que é isso? É o credor aproveitando o último dia do plantão. É porque agora faltam poucas horas pra gente ir embora, né? Depois dessa semana, modo avião. A partir de meio de meio, os credores não liguem mais. Aí eles tentaram ligar antes. Não, foi moleque, garoteei, que eu achei que eu tivesse colocado no silencioso. Mas os credores vêm com força. Caio pode ser usado como ala, né? O Caio pode ser usado como ala, num esquema de 3 zagueiros, ele pode jogar mais avançado pelas pontas, ele pode fazer um papel de segundo atacante canhoto. Então, até assim, porque, eu acho... né, o lateral esquerdo é uma posição que ele se consolidou com o Dorival, com gente. Com o Dorival, exatamente. Ele sempre foi ponta esquerda. Ele sempre foi ponta, exato. E eu acho que o ataque, de fato, é um lugar que o Abel tá procurando jogadores que sejam mais versáteis e que ele consiga se organizar melhor enquanto ele tem essas deficiências ainda, né? Muito por conta da lesão do Dudu, a saída do Endrick, enfim, coisas, a possível negociação do Arthur. Então, eu acho que nesse caso, ele não viria para brigar exatamente por posição com o Piquerez e ainda mais tendo o Vanderlan na retaguarda ali. Então, eu acredito que pro Abel, ele não venha para exatamente esse lugar. E mais pro São Paulo, de qualquer forma, né, pro elenco que o São Paulo tem e com essa dificuldade financeira de negociar, é muito mais caro pro São Paulo perder esse jogador. Até falei ontem, né, que eu acredito que essa movimentação do Palmeiras seja no sentido de se antecipar a saída de um dos 2 jogadores. Ou isso, né, porque também se perder, você já tem um cara que vai se antecipar, já deve ter algo ali alinhado, um pouco mais alinhado na saída de um dos 2 jogadores. Piquerez foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, então... É um jogador que, sem dúvida, chama a atenção. Assim como foi o Vinha lá atrás também, que o Palmeiras acabou negociando depois de um título brasileiro. Eu acho que ele chega no Palmeiras numa situação... Eu vejo ele como lateral esquerdo. Você vê? Para brigar como lateral esquerdo, obviamente, com a versatilidade dele, podendo jogar em outras funções. Mas eu acho que se trata do Palmeiras se adiantando a uma perda de um jogador. E pro caso do São Paulo... assim, a grande questão é que os 2 jogadores que o São Paulo tem hoje para a posição, tanto o Wellington, que acabou tendo mais rodagem, como o Patrick, que é, se eu não me engano, 2 anos mais jovem, que acho que é um jogador até com mais qualidade. O Patrick tem mais bola, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, campeão sul-americano sub-20, mas são 2 jogadores jovens ainda. O Wellington não conseguiu, ainda não caiu nas graças da torcida como um lateral titular absoluto da posição. E a gente está falando de um São Paulo que para a temporada que vem com aspirações maiores. Já conquistou o título da Copa do Brasil, mas vai voltar a jogar uma Libertadores, vai ter novamente um Campeonato Brasileiro. Então imagina se o São Paulo, embora com essas questões, com essas limitações financeiras, mas tentando movimentações para que seja um time mais robusto
para disputar, para fazer frente nessas competições. E aí eu acho que os dois jogadores, embora o Patrick com mais potencial, mas eu acho que é um jogador ainda muito jovem para poder ser colocado como titular de um time numa temporada em que vai haver uma exigência para voos mais altos do São Paulo. Essa lateral esquerda, Jonathan, está movimentando o mercado de São Paulo, né? Porque aí o Palmeiras também está negociando o Jorge com o Santos. Entra mais um aí nessa conversa. Vai ser o segundo empréstimo do Jorge, né? O Jorge, pois é, ele acabou não tendo sequência no Palmeiras, né? O Abel já avisou que ele não vai ser aproveitado, então vai ser um desses jogadores aí encaminhados para o Santos, né? Para a disputa da Série B. Esse negócio da lateral esquerda, o que eu acho interessante no Caio Paulista também é que do mesmo jeito que ele faz dobra do lado direito com o Mike e o Marcos Rocha, né? Ele pode fazer isso do lado esquerdo também. Então, além, óbvio, da preocupação de perder Piquerez, de perder Vanderlan, e na ótica do Palmeiras, se tiver que perder alguém, é melhor perder o Vanderlan, porque você consegue negociar um valor, justamente por ser um jovem talento. Então o Palmeiras vê dessa forma, né? Negociar o Vanderlan e não o Piquerez, que é o titular absoluto, mas a gente não sabe que tipo de mercado vai atacar, né? Que tipo de planejamento aí que o Piquerez tem para a carreira dele também. Então, se acontecer, o Palmeiras vai estar coberto nessa posição, mas eu acho que podem jogar juntos, sim. Né, com a ausência do Dudu, com a ausência de Arthur, né, Arthur sendo vendido para o Zenit, e o Dudu, vamos lembrar que a lesão do Dudu, ela é muito complicada, então ele vai demorar ainda para voltar, já vai perder o Campeonato Paulista praticamente todo, aliás, praticamente não, é certo que o Dudu não volta para o Paulista, é uma recuperação lenta, e do lado do São Paulo, agora está atrás de um jogador que o Santos queria, né, o Santos queria o Dalbert, que estava no Internacional, não deu certo, e agora o Dalbert é oferecido então ao São Paulo. E o Jorge, que é um lateral esquerdo que não teve sequência e mais uma vez não vai ser utilizado, vai ser passado para o Santos. Mas minha gente, é o futebol, né? É o futebol. A gente já tem um histórico aí de jogadores que saem do rival, né, e vão consolidar a carreira jogando, né, saem de um time e vão jogar no rival, né, vamos colocar dessa forma, que o Paulista muito provavelmente vai entrar para essa lista aí, porque pelo que a gente entendeu está bem adiantado já com o Palmeiras. É o mercado de dezembro, né, que traz pra gente essas movimentações, um chegando, outro saindo, os clubes se movimentando. E aí uma oportunidade para o Jorge. E aí, até, Rafa, ontem estamos há 2 dias conversando sobre alguns assuntos. Então, ontem falamos também da questão do Jorge no News, porque é um jogador que, infelizmente, a questão física atrapalhou muito a sequência dele nos últimos anos, né? Acho que foi isso. Muito. E aí é uma expectativa de ver o Jorge ter uma temporada completa, né? E de volta a um clube onde ele já jogou, conhece, enfim. Só para adicionar rapidinho, tava olhando aqui para poder fazer a conta. Nos últimos de 2020 para cá, o Jorge fez 42 jogos. Nossa. Em 3 anos ele conseguiu jogar 42 jogos, que é o que normalmente você faz em quase meia temporada. A média de 14 jogos por ano, né? Verdade. É isso, eu acho que a possibilidade hoje dele conseguir ter uma regularidade, tentar manter a forma física dele um pouco melhor, assim, né? Mas, enfim, buscar uma recuperação. Ele tem algumas lesões um pouco diferentes, assim, né? Então não tem uma lesão recorrente que seja aquele problema. Então acho que acaba sendo, às vezes, um pouco mais fácil de solucionar, porque aí você precisa de uma preparação mais intensa, você precisa ver algumas características físicas que você precisa aprimorar para tentar evitar esse tipo de lesão. Quando é recorrente é mais chato de conseguir resolver. E aí eu acho que é isso, é um time que ele está acostumado com o ambiente, ele está acostumado com o que se coloca à disposição dele também, de estrutura. Acho que é uma boa oportunidade para ele tentar voltar à boa forma, assim. Ele que já oscilou muito, né, ao longo da carreira, e quando está bem fisicamente, ele contribui muito, né? Então acho que o que falta para ele é, de fato, essa recuperação física para dar sequência numa boa temporada. Eu até lembrava ontem que o Jorge, no início dessa temporada, o Jorge chega para o Fluminense como o nome da lateral esquerda, porque naquele momento não se falava ainda em Marcelo, em contratação de Marcelo. Então ele chega para o Fluminense como uma aposta para ser o titular da lateral esquerda do Fluminense, mas não consegue nem jogar, porque mais uma vez se machuca. Ele sai do Flamengo, revelado no Flamengo, com a expectativa muito grande, vai para o Mônaco, consegue fazer ali 1, 2 temporadas, mas se machuca, e a partir dali
não consegue retomar, não consegue ter sequência, vai sofrendo, vai sendo emprestado de clube em clube, foi emprestado para o Porto, foi emprestado para o Santos, onde depois, desde o Flamengo, foi o melhor momento da carreira dele, inclusive a gente vê ele marcando esse gol aí, foi vestindo a camisa do Santos, mas depois disso não conseguiu mais ter sequência, e é um número, e assim, uma pena, porque é um jogador de muita expectativa e muita qualidade, e a gente vai ver um jogador jovem ainda, mas que sofre muito com as questões físicas. Eu acho que pro Santos, conseguindo fazer um contrato que consiga cobrir o Santos ali, então de repente fazer um contrato de produtividade mesmo, de quantidade de jogos, de minutagem, acho que pode ser uma aposta interessante para o Santos, que é a situação do Santos hoje, esse tipo de contrato, esse tipo de jogador que tem que buscar, porque não tem dinheiro, a situação financeira é muito delicada para fazer investimentos maiores. Crise financeira, né? Desculpa, Cami, trouxe o Juliano justamente nessas condições, que eleva muita qualidade técnica, mas, por outro lado, ele estava livre no mercado, então você não tem que pagar, negociar com clube nenhum. Mas vou te dizer que, na minha opinião, a contratação do Juliano ainda foi muito surpreendente, porque é um jogador que eu vi até com condições de mercados dentro da Série A do Campeonato Brasileiro ainda. Então, quando eu vi o anúncio, a contratação do Juliano, cara, o Santos foi muito bem. Porque eu esperava que o Juliano fosse conseguir se manter na Série A. A parte também que ajuda é que o Juliano tinha falado que gostaria de se manter em São Paulo por conta da família, já adaptada. Então, acaba que quando o mercado vai abrindo para ele, o fato de permanecer no estado de São Paulo, para ele, funcionava melhor. Então, isso tudo corroborou para que o Santos conseguisse negociar e que coubesse ali na estrutura do Santos e que, pro Santos, que baita negócio, assim, né? Você ter um meio de campo com a qualidade dele. Bom, palmeirense, o negócio é o seguinte. Eu vou trazer em breve novidades aí do caso do Marcos Leonardo. Tá? O Soteldo, que foi muito falado aí que podia ir pro Corinthians, o Soteldo já tá certo no Grêmio, né? Foi muito falado aí que era possibilidade do Corinthians contar com o Soteldo, mas eu já vi muito bem aí que ele foi anunciado aí pelo Grêmio. Anunciado, eu acho que não chegou a ser anunciado, né? Mas já foi batido aí esse martelo aí do Soteldo lá no Grêmio, não foi sozinho, inclusive, né? Levou um outro companheirinho lá com ele, que o nome me fugiu agora aqui. Mas o que importa, o que interessa aqui é o Marcos Leonardo, se ele vem ou se ele não vem pro Palmeiras. E isso aí eu vou te contar num dos próximos vídeos, que pode até ser um desses. Você já viu? Então clica aí para você garantir que você não tá perdendo nada. Avante palestra!